Muito bem, senhoras e senhores, Livro do Espírito, pergunta 14 a 28. Aí, tá. Chega na 28, né? Estamos no ar. Claudinho vai criar uma rádio espírita online aí. Claudinho, você podia criar uma rádio espírita pra gente criar uns programas diferentes ali, cara. Está no ar a minha, a sua, a nossa rádio Livro dos Espíritos. Ô, menino, tá ficando craque, caramba. Pô, Vamos lá, olha o vamos jeito que ver se a gente consegue até a 28, né? Por favor, olha aí. Esse é um exemplo a ser seguido. Tá bom. Lembra quando nós conversamos com Deus, ele falou assim, você que é o futuro José Eduardo, você Jorge Alfredo, lembre de o Espírito Cláudio e tragam a minha presença, que há milênios que eu busco. Nós vamos entregar esse pacote prontinho, José Eduardo. Vamos ganhar um pontão com Deus. A gente precisa ter alguma coisa assim próxima, concreta, para a gente idealizar, né? Então, desculpa o termo, mas chega de fuleiragem e vamos... Quem é que lê? Por isso que eu falei, acho que a gente não chega na 28 hoje não, mas vamos que vamos. Quem é que lê aí? Olha, eu diria que é a voz muito agradável do nosso grupo. Eu posso ler. Então, vamos Não lá. era assim, eu estava pensando, mas tudo bem. Panteísmo, pergunta 14. Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. O seu não tem a continuação? Não. Ah, não, é que o seu misturou duas linhas aqui com o meu aqui. Porque eu também não tenho, Babu. O meu é 15. Não, é que, tipo assim, aqui na tradução dele, misturou duas linhas aqui da linha aqui. Porque o meu é um pouquinho mais longo, ó. Deixar de lado todos esses sistemas, tende muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudar vossas imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. É que a sua parece... Sim. A resposta, a tradução, algum trecho, ele é diferente. A posição no texto é diferente. Isso. Aí pareceu que deu uma encurtada para mim. Não. Mas essa parte aqui, ele é bem legal, né? Tipo, Deus não existe. Deus existe, não podeis duvidar disso. É o essencial. Crede em mim, não deve ir mais além. Por causa da que a gente discutiu na semana passada, do sentido que falta ainda para a gente. Senão a gente vai começar a penetrar naqueles... Já que a gente está falando de mitologia, daquele do jardim lá, que ninguém saía lá, como chamava mesmo? O jardim que nem saía? O labirinto lá. Sim, o do Rei Minos? Ele queria matar o Minotauro. Labirinto do Minotauro. Mas se a gente for ver bem, desde Sócrates até hoje, essa discussão se Deus existe ou não existe, continua até hoje. Ninguém conseguiu. Não, mas aqui, tipo assim, aqui que ele fala assim, existe, mas a gente não pode ir mais além, querer tentar compreender, porque a gente não vai conseguir.
A gente não vai conseguir entender, porque não tem ainda, a gente ainda não tem essa capacidade de entender o que é Deus. Então, ele está dizendo aqui, tipo assim, não tenta prolongar essa discussão, que vocês não vão chegar a lugar nenhum. Só vai ser, tipo, como falta esse sentido, a gente vai começar a criar esses labirintos aí que não vai levar a nada. Por isso que ele fala, tem coisas melhores para fazer, que é cuidar de vós mesmos e do seu melhoramento. Então, Deus é, tipo assim, até no livro dos Espíritos, assim, é uma passada de pano. Ou seja, ó, existe e vocês não podem compreender muito ainda, além do que vocês podem compreender, que ele é, tipo, infinito, que é imutável, aquele que nós já discutimos. Isso. Poderoso. Seria mais uma definição, mas o entendimento mesmo aprofundado, assim, né? Isso. O Jorginho quer falar, o Jorginho está mostrando o livro ali. Porque o seguinte, você leu desse livro aqui, não? Eu comecei a dar uma olhada, não estudei ele ainda inteiramente, por causa da literatura que está grande aqui também, ó. As literaturas estão grandes aqui. Ô, Amandinha, você conhece esse livro aqui, Amanda? Não. Não tem, não conheço, não, nunca li. Esse livro aqui foi o gênio do Babu que conseguiu. Aí acontece o seguinte, a resposta mais comum sobre essa filosofia de Deus aqui, que eu acho que vai muito ao encontro do Kardec, é só. Todos os filósofos, somente os pré-socráticos, está aqui, ó, Xenofânios, refere-se a Deus como princípio fundamental. Ou seja, só existe um Deus. Então, eles não vão além disso. Eu acho que essa resposta espiritual aqui é melhor para nós mesmos. Porque todos falam assim, Deus é imutável e existe. Não dá para tentar explicar muito bem o que é, porque nós não vamos atingi-lo. Então, eu acho que essa resposta é, para nós, Deus existe e é imutável. Agora, o que ele é, o que ele faz, ainda está longe. Eu peguei porque nós falamos muita coisa sobre Deus também, e no capítulo de Deus aqui da filosofia antiga e o espiritismo, ela vai muito ao encontro daquilo que já é uma ideia geral. Deus, fiquemos na sua imutabilidade, no seu ponto único, mas além disso, nós não estamos com essa capacidade. Agora, a pergunta que nos cabe aqui é essa. Se nós não podemos ir além disso, que eu acho correto, seria o seguinte: eu sei de Deus ou eu creio em Deus? Você falou o quê? Eu sei de Deus? Porque o nosso amigo enciclopédia, o Voltaire, disse o seguinte: eu não acredito no Deus que os homens fizeram, mas eu sei do Deus que fez os homens. Ou seja, ele tinha uma confiança tão absoluta que Deus era a realidade, que ele não falava que ele acreditava, ele dizia que acreditar é um sistema de consciência através de pergunta e resposta. Deus é além disso. Ou você sabe, ou você não sabe de Deus, entendeu? É mais do que fé, uma apreensão profunda disso. Eu prefiro falar que eu acredito em Deus firmemente, mas saber de Deus eu ainda não sei. Pois a minha fé ainda se questiona muitas coisas em termos daquilo que acontece e naquela questão se Deus é justo, bom e soberano, entendeu? Quem falou isso que eu não... O Voltaire. Quando ele foi questionado na maçonaria. Porque para você passar o tempo, te pergunto, você crê em Deus? Ele falou, não, eu não creio em Deus que os homens fizeram. Nesse Deus, porque diziam que ele era ateu, criticava a religião. E realmente ele era muito pesado na religião Voltaire. Mas eu sei de Deus que fez os homens. Então, ele tinha uma apreensão dessa divindade que nos constitui, que é o que faz. Deus existe e é o essencial. Pronto. Eu acho que isso, em doutrina espírita, para nós,
pelo menos para mim, me basta. Mas eu não consigo dizer que eu sei de Deus, eu tenho essa apreensão profunda de poder aceitar tudo que me acontece, dizendo que Deus, porque o Claudinho, no segundo capítulo desse livro, que fala de Deus, na filosofia geral, filosofia espírita, ele procura dar uma ideia de que Deus, como ideia essencial, para todos os filósofos, tanto os modernos como os antigos, eles não são confusos quando você procura explicar a substância, o que é Deus na natureza, mas na essência Deus existe, para eles já é o suficiente. Porque se ele não existisse, nada seria, né? Mas é o que aqui na resposta está falando. O que a gente tem que se preocupar é saber que Deus existe. Agora, o que é Deus, como é, que forma que ele tem, se ele é homem, se é mulher, aonde que ele está, são coisas que a gente nunca vai conseguir chegar. Então, a gente não tem que ficar perdendo tempo discutindo, né, o sexo dos anjos. Exatamente. E só desse saber que Deus existe, já deveria vir incultado em nós já uma consciência de responsabilidade, porque conforme a gente vai estudar aí, de que a gente vai ter que responder por nossos atos. Ou seja, só de saber que existe um Deus, a gente deveria ter mais responsabilidade, deveria ter mais consciência das coisas que faz. A gente sabe que existe um Deus, mas age em desacordo com tudo. Deixa para lá. No final, a gente vai ver o que dá. É bem assim. É porque, Babu, é que para nós ainda, a matéria tem um peso muito considerável, né? Nós somos espíritos ainda muito materiais. A nossa realidade palpável da matéria pesa muito mais que uma ideia transcendente, mais que metafísica, de uma realidade, por exemplo, espiritual. Se nós fôssemos... É que a matéria dá a falsa sensação de prazer, porque é uma coisa imediata já, você sente já, né? Então dá essa, tipo, vou comer, então você é muito apegado a essas coisas muito materiais ainda que você sente, você faz, o corpo já sente uma resposta quase automática já. Então a gente é muito apegado a esses vícios. Beleza, eu acho que é assim. Mandinha, você estava assim, metafisicamente olhando para o céu, o que você pensa disso? Eu já falei mais ou menos aí. Vamos ver. Vamos deixar Toca aí, senador. Vamos lá, pergunta 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta. A resposta: não podendo ser Deus, o homem quer, pelo menos, ser uma parte de Deus. O tanto de ideias que já foi levantada a respeito disso aí, em vez de aceitar um Deus que existe, não, fica tentando entender essas coisas e ficam criando esses sistemas. Cara, eu fico pensando nessas perguntas aqui, no tempo de Kardec, e hoje é bem atual ainda, mas quando esse mundo passar por um mundo de regeneração, outra coisa, essas perguntas aqui serão descartadas, né? Virão outros livros com perguntas, tipo assim, porque isso aqui é um abecedário ainda, né? É um ABC ainda, né? Com certeza. É o beabá ainda. Regeneração, essa pergunta 15 já vai ser descartada, um monte de pergunta vai ser descartada já. Daqui a uns 1000 anos, quando estiver lá no ano 3020, o pessoal vai olhar o livro dos Espíritos e falar, nossa, como aquele povo era analfabeto, e nossa, essas coisinhas, esse povo ainda ficava discutindo, aquele povo era burro demais. Mas, gente, olha que interessante aqui, ó. Filósofos, ó, desse livro aqui, Amandinha, desse livro aqui, tá vendo? Sim, sim. Ele, ó,
filósofos gregos posteriores, enquanto Aristóteles era monoteísta e crê num só Deus, os epicuristas eram politeístas. Mas os deuses epicuristas eram diferentes dos que pensavam as massas. Não criaram o mundo e não será pelos homens. Para os estoicos, né, como Sêneca, por exemplo, há um só Deus, associado ao mundo da mesma maneira que a alma ao corpo humano. Deus é corpóreo, mas um corpo de extraordinária beleza. Os estoicos acreditavam que todas as forças do universo estão unidas noutra que penetra tudo, a alma do universo. Esta é Deus. Olha que interessante. Nós temos uma ideia muito interessante sobre o panteísmo e a ideia monoteísta que Deus é a parte do universo. Na verdade, eu entendo assim, que tudo está em Deus, porque nós somos criaturas da criação divina, certo? É essa a ideia. Mas eu não consigo imaginar que Deus tenha se fatiado e feito cada pedacinho que dele ser nosso. Então, nós não somos panteístas. Mas, ao mesmo tempo, Deus está em tudo, porque isso tudo é emanação dele. Então, quem é que está certo? Deus é a parte do universo, em que ele cria o universo, e essa é uma ideia monoteísta, né? Né? Deus cria o universo e joga as leis para dirigir, ele fica a parte dele. Nós somos teístas, ou seja, aquela ideia de Deus faz parte do universo. Nós fazemos parte de Deus, mas não somos ele, e ele não é o próprio universo que ele cria. Eu acho interessante isso. Se a gente aprofundar num tipo de discussão, é o que foi na pergunta 14. A gente não vai chegar a lugar nenhum, mas é que a gente precisa ter um entendimento também disso que o Jorge falou. Deus está em tudo. É que a gente leva isso ao pé da letra. Porque a gente não compreende o que é Deus. E como que vai ser? Deus está em tudo. Aí dá parece que, tipo, essa religião meio panteísta. Deus está em tudo na natureza. Mas a gente precisa compreender o que de fato essa afirmação que trouxeram para nós, é da Bíblia, né, Claudinho? Que Deus está em tudo. Essa foi na Bíblia, né? Se não me engano, no Evangelho, alguma coisa assim, né? O senhor que é a nossa enciclopédia aí. Então, a gente precisa entender isso aí. Ele pode ter falado só Deus está aí tudo, porque isso é uma criação de Deus. Mas que Deus vai estar ali mesmo, então, é uma coisa para a gente se pensar. Jesus disse que o Pai estava nele. E ele estava no Pai. Mas aí eu entendo que é unidade de pensamento. Então, só que muitos não entendem dessa forma. Isso, que é unidade de pensamento. O Pai está em mim, aí dá a entender que ele é Deus também. Aí... Vocês dois são seguidores de Spinoza, porque olha aqui, a natureza de Deus segundo Spinoza. Foi Spinoza quem elaborou o que fazia, então, a solução magistral do desejo por Descartes. Segundo Spinoza, Deus é a única substância independente no universo. Fora de Deus, não pode haver substância. Espírito e corpo, pensamento e extensão são atributos de Deus e não independentes dele. E Deus é a causa de todas as coisas. Não, aí está falando que eu sou que Deus se doou para eu ser alguém. Isso aí eu discordo. Eu sou criação dele. Mas foi Spinoza que elaborou esse pensamento. Ou seja, não é um panteísmo. Ou seja, nós não somos pedacinhos de Deus. Mas foi quem nos deu essa substância de vida. Então, nós temos em nós algo da semelhança divina, algo que traz esse germe divino em nós. Não, isso aí é o que o Livro dos Espíritos traz, que a gente é feito
tipo, de Sim. uma matéria, e que a gente foi criada, não só o livro dos Espíritos, mas está na Bíblia também, que a gente foi criado a imagem e, como que é mesmo? A imagem e Semelhança. E semelhança de Deus. Nesse quesito de inteligência, de tudo mais, que a gente vai alcançar ainda. Mas falar que, tipo assim, Deus tirou um pedaço dele para criar nós, eu não sei se eu concordo com isso aí, não. Pra mim, Eu também não concordo, porque isso é isso. Porque depois você volta para completar Deus. Mas Spinoza, ele coloca isso, que é um teísmo. Deus nos criou e cada um de nós leva eterne. Ou seja, Deus está em nós, mas ao mesmo tempo ele está fora de nós, porque ele não é a sua criação. A sua criação é a parte dele, é uma extensão dele, entendeu? Então, Essa é uma Spinoza. então, mas tem no Evangelho de João, tem uma fala de Jesus que complica, porque ele fala, vós sois deuses. E isso não é uma fala, vamos assim, original dele. Ele tirou isso do Antigo Testamento. Se eu não me engano, de um dos Salmos, que fala que nós somos deuses. Uhum. Mas aí que eu volto a falar para você, que como fomos criados em imagem e semelhança de Deus, é nesse sentido que ele fala, que a gente, de não viver nessa animalidade que era antes e que é agora, que a gente é algo superior, que a gente busca ser algo superior. Por isso que eu acho que quer fazer essa distinção. Vocês não devem viver pela carne, vocês devem viver por algo superior. Vocês ajudam na criação divina, tá ligado? Vocês não podem se comparar aos animais, dizer para o instinto e tudo mais. Vocês têm que, visualizar, tentar alcançar não o que é Deus, mais próximo de Deus. Porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Você é feito para chegar perto dele, para ter conhecimento dele. E não viver nessa animalidade profunda, porque se a gente evoluindo como até a gente vai chegar a um patamar de Jesus, a gente vai conseguir curar, a gente vai fazer um monte de coisa que Jesus fazia, e que Jesus mesmo falou assim, ó, isso é simples, vocês podem fazer o que eu faço muito mais que eu ainda, só que para a gente chegar nesse patamar. Se você quiser. Mas aí, o Claudinho, ele coloca bem a ideia de Spinoza, que foi isso que colocou. Vós sois deuses. Mas vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais se os quiserdes. Ou seja, nós e Jesus somos semelhantes. Como ele também é uma criação de Deus e ele é uno com Deus, a sua conhecimento, essa ideia de nós está certa. Então, Deus está em nós pela criação dele, mas nós não somos Deus, porque somos apenas uma extensão fora dele. Não, mas como eu falei, quando se refere a essa palavra, vós sois Deus, eu entendo que é não para ficar nessa animalidade, para a gente ficar nessa posição que a gente se encontra hoje desde sempre, desde muito antigo, que eu quero dizer, que a gente deve buscar algo a mais, algo tipo assim, não dessa matéria. Eu penso que o que ele está querendo dizer é que nós temos potencialidades semelhantes, porque como somos criação divina, nós temos as mesmas potencialidades que Deus. Isso. Mas nós nunca vamos chegar a ser Deus. Nós somos criaturas dele, mas não chegaremos a ser. Eu penso assim, igual uma calculadora. Não foi o homem que criou a calculadora? Antes de criar a calculadora, ninguém sabia contar? Todo mundo sabia contar. Todo mundo fazia operações matemáticas na mente, na inteligência. O que o homem fez? Ele criou uma máquina que faz operações matemáticas. Mas vai dizer que a calculadora somos nós? É uma criação do homem. Que faz operações semelhantes ao que a mente humana faz. Mas a calculadora, uma máquina, um computador, nunca vai chegar a ser igual ao homem. Uma vez a minha irmã estava falando, nossa, será que um dia vai acontecer mesmo das máquinas pensarem, tomar decisões? Aí vê aqueles filmes lá do Exterminador do Futuro, essas coisas assim. Aí as máquinas vão começar a pensar, vão começar a tomar decisão. Ai, será que um dia vai chegar a isso?
É impossível que isso chegue. A máquina não tem espírito, não tem alma. Então, ela vai agir conforme a programação. Então, uma máquina nunca vai chegar a ser igual o homem é. Igual nós nunca chegaremos a ser igual Deus. Mas é interessante o seguinte, Cláudio, aí nós temos que tomar cuidado. Quando os caras criaram nos anos 90 o Deep Blue, que era aquele computador que jogava xadrez, eles criaram um sistema seguinte. E o Deep Blue ganhou 4 vezes seguidas, empatou 2, com o Karpov, que na época era o campeoníssimo de xadrez russo, entendeu? Mas qual era o algoritmo do Deep Blue? Ele jogava com o Cláudio, ele guardava na sua memória o jogo do Cláudio, ele acrescentava esse jogo em todos os jogos que ele tinha na sua memória, e não passava, mas digamos assim, quando o Babu fosse jogar com ele passava muito rápido, mais rápido que o homem, todas as jogadas semelhantes. De todos os jogos, ele tinha praticamente todas as jogadas feitas, com jogadas semelhantes a do Babu. A única vitória que o Karpov teve dele, sabe qual foi? Ele fez a máquina pensar numa jogada original que ele teve durante 10 segundos. Ou seja, a máquina não tinha nos seus arquivos uma jogada genial como essa. E a partir daquele dia, ninguém mais ganhou dessa máquina. Ou seja, é a máquina que vai dominar nesse sentido. Mas ele dá para ela uma capacidade de rapidez que ele não tem. Será que nós não somos, digamos assim, um Deus nesse sentido, que vai agregando e chegar a um ponto de tomar as próprias decisões sem que Deus interfira? Pode ser. Mas que a máquina um dia pode fazer com conforto, te domine, porque ela te dá tudo em relação aos algoritmos? Pode. Mas máquina não pensa, Jorge. Jorge, ela só busca dados. O algoritmo que é, digamos assim, passa. Por exemplo, quando o filho vai procurar um livro na internet, ele vai guardando nessa memória o tipo de romance que o Cláudio gosta. Quando ele entra, essa máquina para ele sugestões de romances semelhantes. Mas aí, Jorge, é só base de dados, ele não pensa. Se eu não digitar nada, procurar na internet, vai ficar branco para ele. Não é, isso aí não é pensar. Isso aí eu que estou dando informação para ele e só vai pescar depois o que eu quero. Exatamente. Ele só vai cruzar dados. Ele só vai cruzar dados. Só isso que ele vai fazer a máquina. A máquina não vai sair pensando e vai dominar o mundo. Você pensa, ela executa, né? Ela só vai pegar, se eu der referência para ela, é o que o cara fazia no jogo de xadrez. Estava movimentado, ela ficava alimentando o banco de dados dela e com probabilidades ela ia mexendo ali nas peças, tá ligado? Ele pode fazer isso, a máquina só ia executar, tipo assim, ela vai ver o arquivo assim, ó, se eu fizer isso, vai acontecer isso, ela vai estudar as possibilidades do jogo, ela não vai sair pensando. E aí, quando a gente fala que a gente vai agir por si só, a gente vai, porque Jesus disse, voltando à frase, eu e Deus somos um só. Então, ou seja, Jesus já entendia o pensamento de Deus e agia por si só, porque ele já sabia qual era a vontade do Pai. Então, ele era um ser autônomo, mais ligado ao Pai, sabia o que ele tem que fazer, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque ele já compreendia Deus, ele já enxergou Deus, ele já se aproximou de Deus. Então, ele sabe o que Deus espera dele e o que é para fazer. Uma prova que as máquinas nunca vão pensar é que quando eu era adolescente, eu estava jogando, eu começava a perder, eu pegava e jogava tudo o tabuleiro para cima. A máquina não vai fazer isso, Jorge. A máquina não vai fazer isso. Tem razão. Eu sei. Vamos para a próxima? Vamos embora. Pergunta 16. Os que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou o nada, não existindo em parte alguma,
Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? Resposta: a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos. Era ponto pequeno? Essa doutrina faz de Em Deus ponto pequeno. Seria o que somos em pequeno. É o que somos pequeno. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. É que aqui, só pegar para você, o meu tá certo, porque o seu ponto, isso aí que está matando você, ó, essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em tamanho grande o que nós somos em tamanho pequeno. Isso. Uma vez que a matéria se transforma sem parar, se assim for, Deus não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as mudanças e variações, a todas as necessidades da humanidade, e lhe faltaria um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se pode imaginar que são as mesmas propriedades da matéria e a essência de Deus, sem o rebaixar na vossa concepção, na nossa concepção. Todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema na sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E a teoria do panteísmo está em contradição com suas propriedades mais essenciais. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se afirmasse categoricamente que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas a obra de Deus não é o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Por isso que eu falei para vocês lá, assim, quando a gente fala que Deus está na natureza, a gente não pode levar isso ao pé da letra. Senão a gente vai estar muito... Mas a lei na natureza, porque essa forma de fazer um parâmetro material, por exemplo, assim, quando você pinta o quadro não é inteligente, mas ele representa a inteligência que o fez. Mas, se você for olhar, digamos, só o nosso sistema solar, você percebe a lei que sistematizou como funciona o sistema. Só que esse sistema, por si também, funciona por si. Porque quem criou a lei, colocou a lei para funcionar. Ele não fica dirigindo, mas, ao mesmo tempo, essa inteligência evita qualquer tipo de problema. Ou seja, a inteligência existe, mas ela não é o sistema. Mas ela criou o sistema. O sistema representa ela. Sim, mas ela não é a lei. Tipo, Deus não é a lei. Deus criou um conjunto de leis que rege o universo, mas Deus não é essa lei. Mas o representa. Mas aí você está querendo ir de conta com essa ideia do panteísmo. Você está achando que Deus é tudo. Não. Aí a gente precisa. Deus criou. Não, calma aí, Jorge. Deus criou a lei. Ele não é a lei. As leis representam Deus, mas não é Deus. Assim como tudo na natureza, por isso que eu falo para tomar cuidado quando se leva ao pé da letra as coisas. Deus está na natureza. Então, tudo que está ali é Deus. Não é bem assim. Não é o pé da letra, senão a gente vai cair nessa teoria aqui. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que esse sistema representa Deus, porque você consegue perceber na inteligência como essa lei funciona, como regula as coisas. Então, mas essa ideia de Deus misturada com as coisas naturais, se a gente for ver, por exemplo, na mitologia grega, é muito presente. Então,
segundo a cosmologia, né, cosmogonia grega, o mundo surgiu de uma união entre a terra e o céu. A terra representada como uma deusa, geradora da vida. O que é, na verdade, uma representação daquilo que realmente a terra é. Ela gera toda a vida mesmo. Mas ela não é uma personalidade, ela não tem consciência. É matéria. Os rios eram deuses. É muito frequente na mitologia os rios, né, serem personalidades, serem entidades, pessoas pensantes. Então, é muito comum nas mitologias eles associarem isso, porque eram coisas que eles não sabiam de onde vinha. Então, só pode ser algo, né, que é divino. E é o que traz o quadro aqui. O quadro não é o pintor, mas representa o pintor. Mas não é o pintor, é a mesma coisa das leis. As leis representam o Deus, mas não é Deus. A gente não pode... Não é Deus, Deus está acima. Porque essa é a ideia do Deus de Spinoza. Porque Deus, isso é uma extensão dele, mas não é ele. Eu acho bacana essa visão cosmológica de Spinoza, porque ele dá essa ideia mais ou menos como nós estamos conversando aqui, e eu que acredito que é uma ideia dos espíritos que colocaram isso. Que Deus é imutável, é uma realidade que existe, a gente não tem que discutir isso, não pode se perder nessas ideias, mas ao mesmo tempo ele está, porque ele gera as leis que nos configuram. Não, aí quando você usa essa parte, Jorge, ele não está, Jorge. Exatamente, Spinoza fala isso. Porque se não, Babu, como será que nós íamos evoluir? Porque, olha bem, quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós temos a noção hoje de que o nosso livre-arbítrio é uma constituição. Quando nós fomos criados, que tipo de pulsão nos levou a chegarmos até onde nós estamos hoje? Então, existe uma lei, uma pulsão, que ela é divina. Hoje nós estamos conversando sobre ela, mas quando nós fomos criados, simples e ignorantes, lá, vamos dizer assim, como átomo, para chegarmos até aqui, foi essa lei que foi nos trazendo. Você pensa bem, não foi Deus que nos produziu, em tese. Não, Jorge, é lei, é uma lei que representa, tipo assim, que não é ele. É que a gente está nessa imputação, Deus está na lei, Deus não está na lei, Jorge. Sim, eu concordo com isso, mas não foi isso que eu perguntei. Porque hoje nós temos uma condição de livre-arbítrio, de poder, digamos assim, saber que o nosso movimento é fora da lei de Deus, porque nós conseguimos conscientizar isso. Mas quando nós éramos átomos, como nós chegamos até aqui, o que foi que nos trouxe? Não foi uma pulsão de evolução? Não, eu não sei se falou a sua audição aqui para mim, mas você falou que hoje a gente não participa da lei de Deus, eu não entendi. Não foi isso. É o seguinte, nós participamos da lei de Deus de maneira consciente, onde o nosso livre-arbítrio determina a nossa maneira consciente de crescer. Mas nós estamos imersos na lei de Deus, da evolução. Só que hoje nós fazemos esse movimento de maneira diferenciada, não de maneira inconsciente. Mas quando nós éramos simples e ignorantes, não foi essa lei que nos trouxe até aqui, ou seja, nós não poderíamos dizer que essa pulsão evolutiva não é a mão de Deus que nos trouxe na evolução? No sentido figurado só, Jorge, não no sentido verdadeiro. Assim, ao pé da letra. Porque você está querendo colocar Deus na lei. Aí você está querendo personalizar Deus. Deus pegou a sua mãozinha e foi te empurrando para você evoluir, não é isso aí? Não, mas essa pulsão, Cláudio, essa pulsão evolutiva que nos trouxe até aqui foi a lei divina que foi criada por Deus. Mas ou seja, essa lei é uma extensão dele. Foi a lei que nos impulsionou, não foi Deus que nos impulsionou, foi a lei criada por ele. Você está querendo pegar a criação de Deus e misturar com Deus. É o negócio do quadro aqui. O pintor é uma coisa, o quadro é outra. Você está querendo misturar os dois juntos. Você está querendo misturar Deus na lei.
Mas não é uma extensão dele? Não, Jorge. É uma criação de Deus, Jorge. É a Tá mesma aqui coisa. Eu, pelo menos, tive a seguinte ideia. Quando você pega o seu carro e vai de um lugar até o outro, não foi o dono, por exemplo, o meu carro da Volkswagen, não foi o dono da Volkswagen que me levou da minha casa até o escritório. Foi o carro. O carro é uma criação da fábrica dele. Não foi ele que me conduziu aqui, foi a criação dele. Você está querendo misturar o criador com a obra, que está caindo nesse panteísmo. Porque o pintor é uma coisa, a obra dele é outra A coisa. obra é outra. A obra, mas aí você está querendo putar Deus na lei dele. Eu vou pensar melhor, porque o que eu estou vendo, a minha ideia é esse tratamento de Spinoza que eu gosto muito. Ou o que ele fala, tudo que é fora de Deus é uma extensão dele, mas não é ele. Mas, ao mesmo tempo, essa substância que é Deus perpassa sobre tudo, entendeu? Mas aí Porque a gente volta na questão 14. Ele está criando um sistema que ele mesmo não está saindo do sistema, ele está criando um labirinto para ele, do Spinoza. Sim, eu gosto complicado, realmente. Amandinha, e qual é o pensamento disso aí? Você até agora só ouviu. Tô só ouvindo mesmo. Não, mas o que é que você pensa? Você faz parte do grupo, ué. Não, sim, mas eu tô ouvindo aqui. Na hora que pintar a dúvida, Porque você está querendo pegar essas teorias que fizeram de Deus e está querendo encaixar Deus. Ou seja, a gente não vai sair para lugar nenhum. E aqui no Livro dos Espíritos... Não, sim, porque esse é o risco que a gente faz, Babu. Por isso que eu acho importante a resposta da 14. Deus existe. Partindo daí, o resto já basta, porque por mais que a gente fale sobre a criação, mas a gente se perde em coisas que aparentemente seriam corretas, mas não falam de metáforas. Porque o que eu falei é uma metáfora. Mas eu pensando nisso, você pensa bem, ó. É exatamente isso, Jorge. Você está se perdendo aí. Você está se perdendo porque Deus é uma coisa, Deus criou a lei. Deus não está na lei, Deus só criou a lei. A lei é outra coisa de Deus. Está independente de Deus. Deus não está ali, tipo, na lei. É a mesma coisa, por isso que você está querendo usar o Spinoza para tentar colocar Deus dentro da criação. Aí você está se perdendo, aí você está criando teoremas, não, que Deus está fora, mas mesmo assim, ele não é Deus, mas Deus emana na criação. Aí volta aquilo que volta tudo, você está correndo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Por isso que eu falei, o livro dos Espíritos está simples nesse caso, ó. Deus existe, a gente não tem como compreender Deus, e uma coisa é o autor, outra é a sua obra. Se Deus criou uma lei, Deus não está na lei. Amandinha, você está falando aí, Amandinha. Diga aí seu pensamento. Não, eu disse que daí volta naquilo que a gente não tem o entendimento, né? O que a gente sabe a definição de Deus, mas aí da maneira que você está abordando, é como se estivesse esmiuçando e acaba ficando meio imaginativo, assim, né? Assim, não dá pra gente saber disso. Deus ainda, para a nossa compreensão, é uma coisa muito maravilhosa ainda. Mas o fato de a gente já ter uma crença formada da existência dessa força, para mim, já é positivo. Já é uma fé que ajuda a passar por muita coisa. Vamos seguir? Vamos seguir aí. É o capítulo 2. Então, entramos aí no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. E tem um conhecimento do princípio das coisas. Pergunta 17. É espírito da matéria, o terceiro é a propriedade da matéria e o quarto é o espaço universal. Tá, você já está dando spoiler, tá? Segura aí. Controle, Jorge, controle. O conhecimento das coisas. O que é isso aí? Vamos lá, pergunta 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Respondido, Jorge. Né? Segue? Segue. Essa aí é pergunta 18.
O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Que é o Tá vendo, sentido. Jorge? Então, É o Você sentido ainda da... não possui faculdades para saber o que é Exato. Deus. Não fique criando labirintos para você. Isso. Sai disso. Isso, porque senão você. É que nem você pegou o livro lá, quando a gente falou que Deus, tipo assim, Deus existe. Isso é que não pode duvidar. E que os próprios lá falaram, ó, se a gente ficar, os próprios filósofos gregos falaram, se a gente ficar criando teorema de Deus, a gente vai estar perdido. Aí daqui a pouco você pega Spinoza para explicar Deus, você está pegando teoremas ali que a gente vai ficar entrando nos labirintos, não vai sair. Não sai, é um negócio complicado, cara. Segue. Sério? Pergunta 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Aí vem comentário aqui. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Esse comentário agora, eu vi o Jorge nesse comentário. Esse comentário descreveu exatamente o Jorge. Gente, o Jorginho aqui. Mas, na verdade, gente, olha, esse aqui não é somente pelo orgulho, porque, olha bem, como é que se processa a nossa evolução? Através de tentativas e equívocos. Exatamente, para você formular sistemas, ver que está errado, tirar realidades, colocar metáforas em cima, é isso que completa o nosso raciocínio. Ou seja, é uma forma de você tentar buscar uma compreensão que te ajude a, pelo menos, se focar nesse mundo. Porque se pensa bem, se nós não tivéssemos, por noção, trabalhar com a inteligência através do pensamento entre tentativas e equívocos, nós seríamos iguais a uma máquina, buscando um pensamento único. Isso que eu acho legal. Eu concordo que, tipo assim, na atual situação nossa vai ser muito tentativa e erro. É uma coisa que poderia ser diferente lá atrás, mas a gente já escolheu muito tempo, já escolheu errado, então a gente está tentando começar a escolher certo. E só que, tipo assim, por algumas discussões que nem essa de Deus, que o Livro dos Espíritos traz, a gente não pode se perder nisso. Porque o Livro dos Espíritos é um guia. Se ele fala para a gente, ó, vocês não têm ideia do que é Deus, só que não pode, esse caso que nós discutimos agora, pegar Deus e colocar ele como que a gente estava falando mesmo, como a criação também, a gente começar a misturar as coisas, a gente vai se perder. Aí nisso, o Livro dos Espíritos é bom nesse sentido, porque ele dá uma linha para a gente, então ó, a gente tem que evitar esses tipos de comparações de sistema, porque a gente vai se perder, e isso vai ser ruim para nós. Aí, para as outras coisas, assim, que a gente vai aprendendo a escolher com erros e acertos, isso é totalmente válido, isso aí é da humanidade, né? Diga aí, Amandinha, você apareceu na foto aí. Não, eu tô acabando a minha bateria, por isso para carregar aqui. Acho que aqui ele deixa bem claro que assim, a gente vai aprender as coisas por nós mesmos. Isso. Né? Não fique esperando aí você receber o conhecimento de bandeja.
Como dizia uma Exatamente. professora minha de história, ninguém acha o conhecimento na rua. Ah, olha aqui um pacote perdido, aqui um conhecimento. Você aprende as coisas por si mesmo, é buscando. Então, é assim que tem que ser a humanidade. É o que eu falei naquela discussão lá do ET hoje à tarde lá. Tipo assim, se a gente contar que as pirâmides eram coisas dos ETs que fizeram, cadê o nosso merecimento para poder desenvolver a nossa inteligência ali? Sabe? Porque não vai ficar dando as coisas de graça, aí a gente não vai ter merecimento nas coisas. Mesmo porque a gente só aprende errando, né? A gente só vai aprender tentando, é tentativa e erro, é assim que a gente vai aprender mesmo, é assim que a humanidade tem seguido. Vamos seguir? Vamos Vamos embora. Vamos acabar isso Pergunta aí. 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Aí, você pensa bem, aí no sentido, essa pergunta, ela complementa, e ao mesmo tempo, faz uma crítica ao resposta anterior. Porque, olha bem, se a natureza não dá saltos, há alguns momentos em que algum conhecimento, pela via indutiva ou pela via intuitiva, chega aí por fora, porque existe um mundo espiritual mais complexo. Ou seja, o conhecimento vai chegar no momento que você te preparar para poder ler aquela resposta. Porque se você for se basear só em tentativas e erros, você não vai caminhar com a presteza necessária. Porque você pensa bem, gente, olha só, em 1906, Santos Dumont conseguiu decolar com o que nada menos que uma asa delta com um pequeno motor. Ele decolou e aterrissou. Caramba, em 1990, nós estamos fazendo um carro supersônico que conseguia viajar para combate fazendo 2 vezes o som. Você percebe, é muito pouco tempo de crescimento se nós não tivéssemos uma ideia intuitiva que vem externamente que nos auxilia a crescer. Até chegar ao avião de Santos Dumont, foi tentativa e erro, mas depois, realmente, esse conhecimento tem alguma coisa que a ciência deu uma acelerada, se vocês pensarem nele. Eu não sei se você já leu o Ícaro Redimido, essa questão do avião. Sim. Lá relata no romance lá que, tipo assim, não só os Santos Dumont, mas esse conhecimento foram, tipo assim, tanto o Santos Dumont em sono, como os irmãos Wright e outras pessoas eram levados no plano espiritual lá para uma reunião e lá se davam aulas, vamos dizer assim, né, sobre o mecanismo do avião. Então, ou seja, não foi um conhecimento só com o Santos Dumont ou só com os irmãos, lá fala até que os irmãos Wright foram os que inventaram o avião mesmo, porque eles canalizaram o conhecimento antes e fizeram decolar o negócio. Então, ou seja, quando é algo útil, quando Deus julga útil, ele não vai revelar só para uma pessoa, ele vai revelar para alguns pontos. Mas aí é que está, Babu. Mas a pergunta 18 responde isso. Quer dizer, nós temos que nos depurar para que a gente consiga aprender a informação que não chega e através da tentativa e de equívocos, a gente acelera o processo. Mas tem que ter já um sistema interno que consiga entender a intuição que chega. Senão, a gente ficaria mesmo. Mas a intuição, Jorge, mas você tem que ter a base, tipo assim, eu que nunca, eu não gosto de engenharia, eu estudei 1 ano, larguei e fui ser biólogo, né? Então, não vai ser por mim que eu vou ter uma revelação divina, que eu vou inventar uma máquina, tipo, para engenharia.
vai ser alguém já com capacidade de estudo de engenharia que vai ocorrer esses insights. Então, apesar da revelação, a revelação é revelação até certo ponto, não vai dar um negócio mastigado. Você vai estar elaborando um negócio ali, que ele vai dar uma travada a certas horas, que os amigos espirituais vão dar uma... Verdade. Vai dar um negócio, mas ali já tem um merecimento do cara que ele está indo atrás da informação, ele está tentando resolver, só que chega uma hora e dá uma travada. Aí, por isso que, de vez em quando, o pessoal está tomando banho, sai gritando elétrica, que descobriu como que funciona, mas, tipo assim, ele tem muito conhecimento em si. Sim, eu não sei, Amanda ou Cláudio, se vocês conhecem a história do Singer, que criou a moderna máquina de costura. Vocês conhecem, não? Grande Augustinho Singer, ó. Singer, olha só, isso que o Babu colocou é uma realidade. O Singer ia criar um sistema moderno da máquina de costura. Só que ele não conseguia fazer os pontos fixarem o pano. Aí, isso ele quando no livro dele. Quando ele ia desistir da máquina, assim, isso aqui não está certo, ele sonhou, ele estava na África e tinha um grupo de que estavam levando ele para ser cozido num caldeirão. E todos eles empurravam com uma lança. Só que a lança tinha, a ponta de pedra dela tinha um buraco. E dizia assim, vai, vai, vai. Quando ele voltou, ele ficou assustado, aí ele lembrou que na lança o buraco era na ponta da agulha. E o que foi? Porque na invenção dele, a agulha só perpassava o pano, mas não prendia, né? Aí o que foi que ele fez? Ele pegou uma agulha, fez um furo na ponta dessa agulha da máquina e passou. E aí ficou criada a máquina. Eu consegui entender que ele foi levado ao plano espiritual e lá teve essa intuição, mas ele já tinha, digamos assim, a faculdade que podia compreender o que significava aquilo. Senão, você pensa bem. E veio através de uma metáfora, entendeu? Uhum. Surreal. E foi assim que ele conseguiu furar a agulha na ponta. Porque ele tinha agulha quando ele costurava a mão. E aquilo não segurava o ponto no pano. Ele dizia, pô, não funciona isso. Aí ele percebeu que os indígenas africanos, na lança tinha um buraco. Pensa bem. Ele tinha a faculdade para poder entender essa metáfora. Ou seja, ele sonhou uma coisa que aconteceu e a imagem lhe trouxe isso. Sim. São os gênios, né, que vêm aqui justamente para impulsionar o progresso, assim como os capelinos vieram e eles tinham todo um conhecimento anterior que, vamos dizer assim, empurrou o ser humano daquela época a um progresso, né? Sim, eu também acho isso, porque, digamos assim, o progresso material que nós tivemos nesses últimos 200 anos ultrapassou todo o tempo, cara. A gente tem... Nós estamos explorando de conhecimento e de avanço que a gente nunca pensou que fosse ter. Se nós não fôssemos espíritos, aí teríamos que acreditar que Deus é parcial. Mas como espíritos somos, esse conhecimento de algum lugar tem que vir, pô. Porque senão não dá para ser tão rápido. Você pensa bem, pô. Então vamos seguir? Vamos seguir, que dá para ler umas duas antes, eu acho. Então lá, o item 2, espírito e matéria. Pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele num certo momento? Resposta. Só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, jamais esteve inativo.
Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Aí vem a pergunta. Quando ele fala matéria aqui, ele está dizendo fluido cósmico universal ou a matéria manifesta que não conhecemos? Porque o fluido, eu acho que já existia com ele, né? Porque aonde ele... Não dá para afirmar isso, porque só ele que vai saber. Só ele sabe. E só ele sabe, né? O Jorge, ele quer saber respostas que só Deus sabe. Aqui, a resposta já disse claramente para você, Jorge. Só Deus o Só sabe. Deus o sabe. Eu digo vocês encontrarem coisa aí, pergunta e passa para depois. Não esquece, hein? Já resume tudo, Jorge. Só Deus sabe. Como é que é, Dinheiro? Não, já resume tudo. Só Deus sabe. Bom, carioca, ele tenta ainda, tá ligado? Ele tenta português ainda, tá ligado? Ah, não, mas dá um jeitinho aí, como não? Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Esta definição é exata? Resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que percebeis. Mas a matéria existe em estados que não conheceis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Responde sua pergunta, Jorginho. Responde sua pergunta da anterior. Responde universal, só Deus sabe. Só Deus sabe. A matéria, continuando a resposta, a matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa, e sobre o qual... Não, tem a pergunta. Que Calma aí, Jorginho, o senador, tem a pergunta. Você terminou 22, aí você vai para 22A. É que você começou a ler a resposta da 22A sem enunciar a pergunta da 22A. Não, no meu não está como 22A, não. Não, o meu não está com 22A. Que definição pode dar de matéria? Só tem a pergunta. Que definição pode dar? Isso, eu vou ler aqui a pergunta, Claudinha, e você responde. 22A. Que definição podeis dar da matéria? Aí entra a sua resposta que você estava indo. Aqui não tem isso. Agora, o que eu acho interessante aqui, porque o do Cláudio, se não me engano, é a tradução do Orlando Pires, não é? Do Herculano Pires. A sua tradução é do São Paulo Científico? É ID. A minha é da Petit. A minha é da Petit, a da Aninha é da ID. Daí minha também. Só que é o seguinte, eu gosto mais, gente, porque eu não sei da Petit ou a da Petit, quem é que traduz o livro? Eu vou falar para você, são as criaturas mais elaboradas que Deus fez. São duas mulheres. Gostou, Amandinha? Puxando o saco aí, Amandinha, dá ponto positivo para mim aí. Mais ali, ó, soube moldar, tá ligado? Segundo a criação. Babu, então, já que você é o fã da mulherada, leia qual é a resposta que elas dão para a tradução delas, porque a Herculano Pires, ele fala que matéria é o que escraviza o espírito. Calma aí, só deixa o Claudinho achar ali, ó, ele vai abrir no computador. Eu já dou a resposta já. Calma aí. Só deixa o Claudinho se localizar ali só. Claudinho, pega a feição, o Claudinho tá ali, ó. Tá procurando. Tá perdido. Achou, Claudinho? A da Petit realmente está com 22A. Mas essa a do Jorginho também tá. Essa edição da FESP, que é a tradução do Herculanos, não tem essa pergunta 22A. Ó, então eu vou ler e responder para vocês. Eu vou ler e responder aqui, ó. Que definição podeis dar da matéria? É a 22A.
Aí entra a resposta dos espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Na minha e da Amanda, que é da ID, é o seguinte, ó, a matéria é o laço que retém o espírito. Agora, a questão é, eu considero que prende o espírito ou escraviza, não é uma tradução boa, porque é o seguinte, a matéria não pode escravizar ou prender o espírito, ela o retém. A gente teria que entender que é o seguinte, eu acho estranho que o Eulio Pires tenha colocado a tradução como escraviza. Isso. Mas aí, Jorginho, a gente pode não só decidir matéria, é que depois tem um comentário de Kardec ainda, continua o comentário de Kardec, eu vou dar. A gente não pode entender só matéria em relação a 22, só esse corpo aqui, o físico, mas os laços também que prende até o cordão umbilical, porque ele é matéria. Segundo a resposta de cima, essas coisas que a gente só considera matéria como físico ainda, é o que a gente considera, mas existe matéria mais sutil. E o cordão de prata... Você está falando do perispírito? Não, aí eu falo mais do cordão de prata, o cordão lá de ligamento. Cordão, tá legal. Isso, e ele está em frente. Agora vamos ler aqui a continuação de Kardec, o comentário de Kardec. De acordo com essa ideia, pode-se dizer que a matéria é o agente ou intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Gosto mais disso. Aí eu acho interessante. É o agente pelo qual atua o espírito. Eu gosto mais disso. Mas aí você tem que levar em conta aquilo que eu falei. O espírito como errante também, porque o espírito pode atuar na matéria, com a transposição de objetos, de mesa e tudo mais, através de um fluido que ele pega tanto do médio como do meio. Ou seja, é uma matéria ainda esse fluido. Claudinho? Essa edição da FESP, acho que eles comeram bola, eles comeram a pergunta 22A, porque realmente nas 3 outras edições que eu estou olhando aqui, as 3 têm. E, de fato, a tradução das outras 3 fala mesmo em laço, não fala em escraviza. Claudinho, vamos atualizar esse livro aí. Vamos atualizar esse livro aí, Claudinho. Vamos esse livro aqui é histórico, cara. Histórico. Tira a mão no bolso aí, vai. Esse escorpião que tá nesse bolso aí, vamos tirar esse escorpião daí, vai. Esse aqui é o primeiro livro dos espíritos que eu comprei na minha vida. É um artefato arqueológico. Ô, Claudinho, nessa edição sua, tem esse adendo de Kardec aí ou não? Como é que é? Não entendi. Tem um adendo do Kardec? Na tradução tem esse adendo de Kardec? Tem. O que o nosso amigo Herculano fez como tradução? Porque ele é muito gênio, né? Ele não ia escrever uma palavra, porque é um professor de francês fantástico, cara. É isso que me preocupa. Aqui o comentário que tá, diz assim, de acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Sim. Aí é que dá. E ele colocou que é o que escraviza o espírito, né? Ó, quando você encontrar na hora do seu sono aí, encontrar o Herculano, pergunta para ele o que ele quer dizer, não esquece, hein? A hora de dormir, você mentaliza, vou encontrar com o plano espiritual. O Jorginho é aquele cara otimista. Eu gosto do Jorginho, que é otimista. A gente não deve levar nem... O Jorginho, a gente não deve se levar nem do plano da cama, Jorginho. Quanto mais chegar o Jorginho, a gente só pode ficar... Olha, se eu falar de mim e de você, porque eu vou ter coisa do Cláudio José, cara. O Jorginho é um nível de gente, pô. É outro espírito, cara. O máximo que a gente eleva quando a gente dorme, a gente sobe, em espírito, a gente sobe em cima da cama. É o máximo de elevação nossa, Jorginho. Claudinho, você confia nisso de você, não? Olha, eu acredito que sim, viu? Porque
na nossa condição de espíritos de terceira ordem, né? Ah. A gente não. Se bem que eu sou de segunda, né? Aí, é outro nível. Eu e a minha turma de escola, nós somos de segunda ordem. Vocês são de terceira. Vocês Sim. aí são os astecas. Então, é o seguinte, Cláudio, olha bem, já que a montanha não vai a Maomé, então peça para Maomé vir na montanha. Manda um memorando para o outro. Eu vou dar um aqui, porque eu tenho uma pergunta, pessoal, que a tradução, não esquece, hein? Quando eu for dormir hoje, Jorge, eu vou pedir, Deus, por favor, aparece para o Jorge e diz para ele que ele não é uma pessoa. Encerramos por hoje? Encerramos por hoje. Aí a gente... Então, estamos na pergunta 23, hein?